Fala família, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente lendo esse livro maravilhoso do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Eu estava aqui batendo o olho aqui em algumas páginas e lembrei da época quando eu comecei a ler esse livro, e hoje fez total diferença na minha vida, graças a ele, graças ao Pense e Enriqueça do Napoleon Hill. Esse aqui é uma das primeiras edições dele, ó. Chega a tá velhinho aqui, ó. Isso aqui, quero ver vocês acharem esse livro aqui, ó. Você vai encontrar várias edições aí que é cópia. É cópia editada em cima desse aqui. Enfim. E o que eu comentei com vocês, O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Eu não vou nem ler o que tá aqui escrito no final da capa aqui, mas eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro sobre subconsciente, o Pense e Enriqueça, que fala muito sobre a pobreza enraizada na nossa mente subconsciente, e quando eu comecei a ler esse livro aqui do Poder do Subconsciente, eu lembro que eu estava no capítulo 2. Inclusive eu tô nele aqui, relendo novamente esse livro. E esse livro aqui me causou um susto, me deu um susto tão grande que aí eu falei, cara, eu não vou ler esse livro não. Esse livro aqui é coisa séria. Mas ao passar dos meses, de alguns anos, eu continuei lendo, só que eu não lia esse subconsciente, eu lia o Pense e Enriqueça. Só que lá no Pense e Enriqueça, no capítulo 12, se eu não me engano, ele fala também sobre subconsciente, mas ele não fala do subconsciente completamente igual está aqui nesse livro. Esse livro aqui realmente é focado só no subconsciente, e cada um de nós temos um subconsciente. Vamos lá. Esse livro aqui, se tiver pessoas aí que não entenderam, pelo menos eu vou estar lendo um trecho do livro aqui que você vai se ligar no que eu estou falando. Eu estou aqui no capítulo 2, alguns tópicos aqui, e nesse tópico é o seguinte: como ele perdeu o braço. Durante muitos anos, ministrei palestras regulares no London Forum em Carston Hall. Cara, eu eu tenho dificuldade de falar esses nomes que estão escritos em inglês aqui. Eu havia fundado um bom tempo antes. A doutora Evelyn, a diretora, contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa da pele denominada psoríase. Olha só. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar. O pai entrou em desespero. Desculpa. Dizia repetidamente aos amigos. Olha o que esse cara falava para os próprios amigos. Eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Ó, rapaz, não se brinca com palavras. Palavras têm poder. Já ouviram falar nessa frase? Segundo a doutora Fritz, certo dia a família saiu para um passeio. Houve um acidente e o carro em que estavam chocou-se de frente com o outro. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Voltando para casa ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha haviam desaparecido. Você precisa ter todo o cuidado e dar ao subconsciente apenas sugestões que o curam, abençoam, elevam, inspiram de todas as maneiras. Lembre-se bem, seu subconsciente não entende um jogo de palavras, ele interpreta ao pé da letra. Vamos lá. Eu ia passar por esse tópico aqui, ó. Como a autossugestão elimina o medo, mas eu vou pular para essa aqui que eu também acho super interessante. Como ela recuperou a memória.
Uma mulher de 75 anos sempre se orgulhará de possuir boa memória. Aí, ó, para quem tem muita dificuldade e quem fala que tem memória ruim, inclusive, eu já ouvi bastante as pessoas falarem assim, ó, e eu sou péssimo de memória. Eu parei de falar isso. Eu parei de falar isso. Eu falava isso, mas eu falava isso porque minha mãe falava isso. Minha mãe falava muito que ela tinha uma péssima memória. Aí, ó, eu não sei se ela adquiriu um Alzheimer, mas ela esquecia das coisas facilmente porque só vivia falando que era péssima de memória. Aí que entra o subconsciente, galera. Vamos lá. Como todo mundo, esquecia-se de vez em quando de uma coisa ou outra, mas não se importava com isso. Enquanto envelhecia, porém, começou a notar essas ocorrências e preocupou-se. Cada vez que esquecia alguma coisa, dizia a si mesma: devo estar perdendo a memória por causa da idade. Olha só o perigo da autossugestão, hein, galera? Como resultado da sugestão negativa, esquecia cada vez mais nomes e fatos. Ela chegou à beira do desespero, mas por sorte, deu-se conta de como estava prejudicando a si mesma. Resolveu inverter o processo. Aí ela se deu conta que essas afirmações de falar que a memória dela estava fazendo ela cair no esquecimento, ela mudou o que falava. Então vamos lá. Em todas as ocasiões em que sentia a tentação de pensar estou perdendo a memória, parava. Olha só, hein, galera, presta atenção. Mais do que isso, deliberadamente invertia o processo. Várias vezes por dia, praticava autossugestão positiva induzida. Agora eu vou ler aqui a autoafirmação que você pode anotar aí no caderninho, se você não tem um livro, mas eu vou deixar de presente o link aí abaixo do vídeo desse livro aqui e do Pense e Enriqueça, porque são dois livros que vocês vão ter que ter de cabeceira, parceiro. Se você não tem esse livro na sua biblioteca de livros para ler, meu irmão, você está abandonando a sua mente. Vamos lá. De hoje em diante, minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas. Eu as reterei automática e facilmente. Tudo que eu quiser recordar acudirá imediatamente, na forma correta, à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que já foi. 3 semanas depois, a memória voltou ao normal da nossa querida senhora de 75 anos. Rapaz, eu chego a me arrepiar aqui nessa autoafirmação, mas, mas isso tem um fundo de verdade tão grande, porque dependendo do que você fala para você mesmo, você se torna. Você já ouviu falar naquela frase que é que nós nos tornamos aquilo em que pensamos? Então você tem que tomar cuidado com o que você afirma para você durante o dia, porque isso vai refletir lá no seu futuro. As decisões que são tomadas hoje, elas vão acontecer no futuro. Elas têm que acontecer. Vocês já ouviram falar nisso? Isso é bíblico. Mas vamos lá, vamos lembrar lá do nosso passado, quando a gente não tinha escolhas. Quando nossos pais falavam que não podia isso, não podia aquilo, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, trabalhar tem que se esforçar muito, tem que trabalhar igual um condenado, senão você não vai ter nada na vida. Era tudo isso que eu ouvia. Era tudo isso que eu ouvia. Só que isso tudo era sugestão, meus queridos. Porque os meus pais, eles sempre tiveram dificuldade financeira. Meu pai trabalhou na Marinha,
teve um bom salário, um bom emprego, mas vivia no negativo. E minha mãe também passou pelas mesmas situações, tá? Mudando, eu mudei de assunto aqui, mas porque é um assunto que eu gosto de falar sobre isso. A minha mãe, ela falava muito que ela tinha uma memória péssima, uma memória ruim, que não sei o que, né? Tudo aquilo que não era para ser falado, que não era para ser dito. O certo era ela falar. Eu tenho uma memória boa, eu não me esqueço fácil das coisas, e assim ia. Esse tipo de afirmações, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você percebeu que eu falei, eu não tenho uma memória ruim? O certo não é você falar isso, é você mudar a afirmação. Estou tão feliz e grato agora que a minha memória é boa no presente e no futuro. A minha memória de curto prazo é boa, a minha memória de longo prazo é ótima. Então você muda as frase que você faz negativa contra você mesmo para frases positivas. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Não vem com esse papinho de falar que isso aí é mole e é fácil, meu irmão. Se você tá tendo os resultados que você não planejou, tipo assim, hoje você tem dificuldades que você não queria, foi porque lá no seu passado, meu querido, lá atrás, pessoas do teu ambiente eram essas pessoas que tinham essas dificuldades. Então, até o ambiente influencia, meu camarada. Bom, vou finalizar esse vídeo. Eu fiquei aqui com maior vontade de compartilhar e de bom grado essa mensagem para vocês. Vou finalizar esse vídeo. Um beijo no coração de vocês e se inscreva aqui no meu canal ou me segue lá no Instagram para falar sobre esse assunto, que eu sou apaixonado em falar sobre consciente, subconsciente, enfim, coisas que eu aplico no meu dia a dia. Eu pausei aqui para ler esse livro às 3 horas, agora são 3h55 da tarde. Eu vou soltar esse vídeo ainda hoje, dia 10/9/2025, para tu ver como é que é a realidade, parceiro. Eu trabalhei durante a manhã, ainda consegui ler de manhã e foi uma loucura. Fiz a minha natação, tá ligado? Não é à toa que eu tô usando essa blusa aqui, é por causa do meu clube lá de natação. Enfim, vou finalizar esse vídeo. Um beijo e uma boa semana. Vamos que vamos, não pode parar.